Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa gravação. Sejam bem-vindas. Sexta-feira, final do mês de abril. Semana passada, para quem viu a live da semana passada, eu já estava em maio essa semana. Mas não, a gente continua em abril. Maio começa segunda-feira, que por sinal aí no Brasil acho que é feriado, né, gente? Dia 1º de maio, dia do trabalho. Aqui nos Estados Unidos não é feriado, vai ser dia normal. Mas vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu queria dar 2 avisos aqui para vocês. Primeiro, roubaram a minha foto aqui do Instagram e estão mandando mensagens no WhatsApp, eu pedindo dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca vou pedir dinheiro para vocês. Então, é uma pessoa que também é um número aqui dos Estados Unidos falando, ai, envia para mim esse dinheiro pro Brasil que eu te pago na segunda-feira. Então, se você receber mensagem minha no WhatsApp pedindo dinheiro, bloqueia o número que não sou eu. Eu nunca vou pedir dinheiro para vocês. Pelo amor de Deus. Vai lá e deleta. Tem muita gente passando de espertinho aí, aproveitando e usando, né, a nossa foto. Eu nunca vou fazer isso, pedir dinheiro para você. Então, se você receber mensagem no WhatsApp, aqui no Instagram, em qualquer outro lugar pedindo dinheiro, não sou eu, ok? E outro aviso também. Semana que vem, eu na sexta-feira, eu não vou poder fazer a live e nem no sábado, porque eu não vou estar com a internet disponível, mas eu vou fazer na quinta-feira, dia 4. Então, eu vou avisar durante a semana, dia 4, na quinta, 4 de maio, que semana que vem será maio, então eu vou fazer a live para vocês. Eu vou mandar o aviãozinho aqui para as pessoas e a gente vai começar. A gente vai falar hoje vou dar dica para vocês de como lidar com a indecisão. Deixa eu mandar aqui para todas as pessoas queridas. E vamos lá. Hoje a gente vai falar de indecisão. E você se considera uma pessoa indecisa? Se você se considera uma pessoa indecisa, essa live é para você. Se você conhece alguém que tem dificuldade de tomar decisão na vida, essa live é para essas pessoas também. Então manda aviãozinho para quem tem muita indecisão na vida e precisa aprender a tomar decisões. Bom dia para vocês. Bom dia, Marli, linda, querida, Adu. Sejam bem-vindas. Vou falar um pouquinho da indecisão hoje. E a indecisão, gente, ela tá muito ligada com as nossas emoções. Então, por isso que é tão importante trabalhar e conhecer as nossas emoções também. Eu coloco bastante informações aqui no meu Instagram, como lidar com as emoções, trabalhar com a sua inteligência emocional, porque tá muito ligado esse medo, muitas vezes essa emoção do medo de tomar uma decisão, ele controla a nossa vida. Então, o medo, né, a ansiedade, outra coisa, pessoas que têm dificuldade de tomar decisão são pessoas super ansiosas. Ficam naquele desespero, meu Deus, caso ou compro uma bicicleta? Faço faculdade de engenharia ou faço faculdade de artes? Termino um namoro ou caso? Né? E tem gente que é tão indecisa que não consegue ter a decisão do que vestir. Precisa de ajuda, meu Deus, vou colocar vermelho ou vou colocar azul? Vou colocar verde ou vou para amarelo? Tem pessoas que têm tanta dificuldade que às vezes não conseguem nem escolher o que vai vestir. Então, hoje eu vou trazer trazer umas dicas daqui a pouco aqui para vocês trazerem para consciência que o mais importante é a gente ir pelo caminho do meio. Tem pessoas também que são tão impulsivas que também se prejudicam. Tem as pessoas que não tomam decisão nenhuma, ficam ali estagnadas e sofrem muito com isso, por não tomarem uma decisão. E não tomar uma decisão é uma decisão. Então, tem pessoas que sofrem muito de não conseguirem tomar uma decisão e tem pessoas que são muito impulsivas, que tomam decisões, não pensam nas consequências, se jogam ali e sofrem as consequências depois. Então, aqui eu convido vocês para a gente andar pelo caminho do meio.
É o equilíbrio, não é o 8 nem o 80. São, né, as 72 oportunidades que a gente tem ali no meio. E um exemplo bem básico que eu dou para vocês, eu sou uma pessoa mais prática. Quem tem dificuldade de tomar decisão são as pessoas mais perfeccionistas e as pessoas muito rígidas. Porque essas pessoas pensam que toda decisão tem 100% de chance, tem que ter 100% de chance de dar certo. Meus amores, eu sinto em informar para vocês que em toda decisão que a gente vai tomar na nossa vida, a gente corre um risco. E tá tudo bem. Isso é saudável. Correr risco é parte da gente viver a vida adulta, é parte da nossa maturidade. Não tem como a gente fugir dessas responsabilidades da vida adulta. Então, muitas pessoas sofrem com esse perfeccionismo e rigidez porque tudo que decidir tem que dar certo, tem que ter 100% de certeza. E com isso, congelam e demoram para tomar uma decisão talvez básica na vida, que uma pessoa prática economiza tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me casei da primeira vez, eu me casei já 2 vezes, tá, gente? Eu tô casada com o Cris hoje, bem feliz. Mas o meu primeiro casamento, eu morava aqui nos Estados Unidos e fui me casar no Brasil. E eu fui pro Brasil 15 dias antes do meu casamento, sem ter um vestido de noiva. E aí, chegando lá no Brasil, tive que ir comprar um vestido de noiva. Se eu fosse uma pessoa super perfeccionista e rígida, eu tinha que ter o vestido perfeito, ia andar em 50 mil lojas, ia com, né? Eu, como uma pessoa prática, eu já, falei, não, quero um vestido, que casei no verão, né? Então, quero um vestido, assim, mais fresquinho, não quero um vestido cheio de babado e tal. E quem mora em São Paulo, tem uma loja em São Paulo, na rua, tem lojas, né? Tem uma rua em São Paulo, a rua São Caetano, que é a rua das noivas. Quem é de São Paulo vai saber. As noivas aí, quem já casou. E aí eu fui com a minha mãe. A gente foi na rua São Caetano e, gente, eu juro pra vocês, a primeira loja de vestido de noivas que eu entrei, o primeiro vestido que eu experimentei, e ele era todo bordado de cristais, Swarovski, blá, blá, blá. E caiu assim que nem uma luva. Eu falei, é esse, o primeiro vestido. Eu até experimentei mais outros 2 vestidos na mesma loja, mas o primeiro foi assim, amor à primeira vista, praticidade, economizei tempo e fui pra casa resolver outras coisas. O outro lado da moeda, eu conheço pessoas que compraram mais de 10 vestidos de noiva pro casamento, porque na indecisão de ter o vestido perfeito. Perdeu a maior energia, gastou uma grana, perdeu tempo pela indecisão de que, meu Deus, aí quer terceirizar, gente, a responsabilidade. Alguém escolha pra mim o que eu vou usar, porque eu não quero lidar com as consequências. Se eu não gostar depois, se eu me arrepender depois, eu não quero lidar com as consequências. Volto de novo, a nossa autorresponsabilidade de mulheres adultas. A gente tem que ter maturidade de quando a gente toma decisões, a gente tem que lidar com as consequências dela. E eu já quis terceirizar, quem nunca? Antes de eu me divorciar do meu primeiro marido, eu comecei a fazer terapia. Porque eu vi que não tinha mais luz ali no fim do túnel, né? Tava indo água abaixo. E eu fui começar a fazer terapia eu não tinha o autoconhecimento que eu tenho hoje. E o meu casamento, eu agradeço que graças ao meu casamento eu venho me trabalhando. Eu precisei passar por perrengues para me trabalhar. Então o divórcio me ajudou com isso. Só que antes de eu finalizar e pedir o divórcio, eu queria transferir essa responsabilidade para minha terapeuta. Eu queria que ela tomasse essa decisão para mim. E eu ficava lá, né, a vítima. Ai, porque ele é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro, que eu queria ouvir dela. Eliane, separa ou Eliane continua casada? Eu queria que ela lidasse com as consequências da minha decisão.
Hoje eu entendo, como mulher adulta e mais madura e buscando o autoconhecimento, que as decisões, elas precisam vir da gente. Essas decisões que vão influenciar a nossa vida. Ela não pode ser terceirizada. E a gente tem que ter essa autorresponsabilidade e ser madura o suficiente para encarar o que vem depois delas. E, gente, tá tudo bem errar. Que nem quando eu me casei, eu casei até que a morte nos separe. Como é que a gente vai saber que um casamento vai dar certo? Se a gente não casar, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. Então, quando eu me casei lá, faz tempo que eu casei a primeira vez, eu achei que ia ser pra vida inteira. Quando eu percebi que não era realmente o que eu achava que ia ser, aí eu fui buscar ajuda, fui fazer terapia e vi que realmente não era aquilo que eu queria. Eu não sabia mais quem eu era, eu tava vivendo uma vida... eu era a sombra do meu ex-marido, eu não sabia mais o que eu gostava, eu entreguei todo o meu poder pra ele, eu totalmente estava perdida na minha vida. Por não tomar decisões. Eu deixava ele tomar todas as decisões do nosso relacionamento. Bem assim, tem que viver pra ver, exato. Então eu deleguei as minhas decisões pra ele e queria que ele lidasse com as consequências daquilo. Então eu era uma criança mimada. Quando eu me separei, que eu comecei a me olhar como mulher adulta, eu comecei a perceber que eu tinha que aprender algo com aquela situação, que tomar decisões, às vezes, a gente não vai ter aquilo que a gente queria, a decisão foi um erro na nossa vida, mas ser maduro o suficiente para olhar e ver, nossa, mas eu tentei, eu tomei aquela decisão com as melhores intenções, mas o resultado foi esse e tá tudo bem. O que eu posso fazer de diferente? A mesma coisa, um exemplo básico também, é de quando a gente vai fazer faculdade. Gente, eu fiz faculdade com 18 anos. O que a gente sabe com 18 anos de idade? Eu não sabia nada. Tava me descobrindo. Só que eu me formei em administração de empresa, porque até então eu não sabia o que eu queria da minha vida. E eu fiz a faculdade inteira. Me formei, vi que não era aquilo e fui fazer outra faculdade. Me chicoteei por causa disso, que não era aquilo que eu queria? Não, aquilo foi um aprendizado. E foi um aprendizado e foi um crescimento e me ajudou. Eu achava, né, até então, a faculdade de administração não serviu para nada na minha vida. Serviu sim. Graças a ela, quando eu fiz faculdade de enfermagem aqui nos Estados Unidos, eu consegui fazer um programa acelerado, porque eu já tinha um bacharelado em outra major. Eu nem sei como é que fala mais major em português. Desculpa, gente. Eu já tinha um outro bacharelado em outra faculdade. Eu não lembro o major mesmo. Quem fala inglês aqui me ajuda. Mas assim, dá essa aceitação ao erro. Ser mais flexível com você e com as situações. Deixar de ser colocada numa caixa que sempre tem que dar certo. Tomar decisão, gente, não sempre dá certo. E é aí que a gente cresce. Porque a gente, quando toma decisões que a gente vê, e aí você fala assim, putz, Li, mas e se eu me arrepender da minha decisão? Tá tudo bem, mas pelo menos você tomou a decisão. Quantas pessoas hoje em dia não fazem nada, ficam estagnadas com medo de tomar uma decisão? Ai, mas e se der errado? Mas e se der certo? Mas e se? Mas e se? Mas e se? E se? E ficam estagnadas na vida, não tomam decisão nenhuma. Vocês já pararam para pensar nisso? Pessoas que só reclamam da vida, reclamam de tudo, mas estão estagnadas porque não têm a coragem de dar um passo na frente e tomar uma pequena decisão. Não quer assumir a autorresponsabilidade de assumir as consequências de que pode dar certo, pode dar errado, mas eu tenho que tentar, eu tenho que agir e buscar o que eu quero para minha vida.
Gente, quantas pessoas vivem uma vida infeliz porque tá esperando outras pessoas tomarem decisões por elas? Ou por medo, por insegurança, por não ter essa autoestima, por não ter esse alto valor dentro da gente, a gente vai deixando a vida nos levar e a gente não toma controle da nossa vida. A gente não é essa mulher protagonista que faz aquilo que vai preencher o nosso coração. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu venho aprendendo muito isso, de ter essa praticidade de economizar tempo e energia. O que a gente gasta de energia focando no que não vai dar certo, em vez de focar nas possibilidades que podem dar certo? O que eu vejo as minhas clientes, as minhas amigas, as pessoas próximas de mim, focando no que pode dar errado. Ai, meu Deus, mas pode dar errado, mas pode dar errado, mas pode dar errado. Mas pode dar certo, meu amor. Imagina se dá certo. O meu casamento com o Cris. Meu marido, eu tô feliz casada agora, tô bem feliz, a gente tem um relacionamento incrível. Não é fácil, tá, gente? É muita paciência, né? 2 adultos que vieram de culturas diferentes, então a gente cresce junto, a gente evolui junto. Mas se eu deixasse me levar pelo fracasso do meu primeiro casamento, eu não iria tentar um segundo relacionamento. Se eu colocasse na minha cabeça que por eu ter tido um relacionamento fracassado da primeira vez, por eu ter casado com uma pessoa que roubou, vamos dizer assim, a minha identidade, mas eu deixei ele roubar a minha identidade, tá? A culpa não é dele, a culpa é dos dois, tá? Não tô terceirizando a culpa pra ninguém, não. Mas se eu me deixasse levar pelo medo e pela insegurança de que porque deu errado uma vez, então a minha decisão agora é não posso mais me relacionar com ninguém, porque homem não presta, então eu vou ficar sozinha, porque eu tive um casamento fracassado e não posso mais me expor e não posso mais tomar essa decisão de tentar novamente um relacionamento. E graças a Deus, eu busquei o autoconhecimento, eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu era na minha primeira relação. Eu cresci muito, eu amadureci muito. E hoje em dia eu tenho um relacionamento feliz, que tem picos e vales, tá, gente? Relacionamento, marido e mulher, não é só o que eu coloquei ontem no post. Não é só mar de rosas, não. Eu e o Cris, a gente tem argumentos, mas a gente conversa muito. E a gente traz os nossos valores e a gente conversa aqui, não tem um maior que o outro, nem um menor, a gente é no mesmo nível, é um companheiro do outro, é um companheirismo muito grande. E a gente conversa muito e um apoia o outro, e um tenta se pôr no lugar do outro, e é assim que funciona. Mas se eu não tivesse tido a coragem de tomar a decisão de tentar um relacionamento novo, eu tava sozinha hoje aí chorando pelos cantos e acreditando na crença de que homem nenhum presta, que relacionamentos não dão certo. E quantas mulheres que eu vejo, quantas clientes que se colocam nessa posição, com medo de arriscar um relacionamento novo, ficam muitas vezes num relacionamento infeliz. Se você está num relacionamento que não está te fazendo feliz, se você está num relacionamento que você não consegue se ver e não é vista, analise essa situação. Se você quer ficar nesse relacionamento, o que você pode fazer para mudar? Começa em você. Você não consegue mudar a outra pessoa não, tá, gente? Experiência própria. Eu já tentei mudar o outro e não dá certo. Começa você mudar aí dentro de você, porque nós somos espelho da outra pessoa, do nosso companheiro ou companheira que tá ali junto. Então, você mudando, você muda a sua vibração e a pessoa começa, opa, peraí. Então, decisões importantes depende da gente começar a mudar a gente primeiro. E outra coisa importante também que eu quero trazer para vocês, se você tem essa dificuldade de tomar decisão em tudo na sua vida, pode estar muito ligado quando você era criança. Se você teve pais super protetores,
que não deixava você tomar decisão nenhuma, que fazia tudo por você. Então, cuidado, mamães aqui que têm filhos. Se você não dá essa liberdade, essa autonomia para os seus filhos, para eles tomarem decisões, e às vezes decisões que quebram a cara, isso faz parte do crescimento. E eu, gente, eu venho aprender, meus pais eram bem protetores, tá? A gente não podia brincar na rua, eu e as minhas irmãs, eu não tive bicicleta, gente, quando eu era criança. Eu fui ter bicicleta depois que eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Eu não tive. Por quê? Porque era perigoso, a gente não brincava na rua, a gente brincava dentro de casa ou, né, ia para casa da avó, porque era muito perigoso. Então, meus pais foram muito protetores. Então, eu venho ressignificando muitas coisas lá da minha infância para eu poder tomar decisões na minha vida hoje como mulher adulta. E eu vejo muitas mulheres ao meu redor que têm essa dificuldade tremenda de tomar decisões hoje, por terem sido super protegidas lá na infância. E vejo muitas mamães hoje também achando que o certo... Gente, não sou nenhuma especialista para botar o meu bedelho na educação do teu filho. Mas eu vejo os estudos de como a superproteção prejudica o futuro das crianças quando elas crescerem. As crianças precisam ter o nosso auxílio para aprender a tomar decisão. Elas precisam ter autonomia para tomar a decisão delas. Porque se a gente fizer tudo por elas, quando elas crescerem, elas vão crescer esses adultos imaturos que ficam empacados na vida, esperando o pai e a mãe tomar uma decisão por eles. E eu conheço várias pessoas assim, perto de mim. Então, cuidado, presta atenção aí, como é que você tá sendo esse exemplo. E também a gente é exemplo para os nossos filhos, tá, gente? O Cris tem uma filha de 15 anos e ela tá sempre de olho no que eu tô fazendo. Se você é uma pessoa que não consegue tomar decisão nenhuma na sua vida, vive ansiosa, vive frustrada, vive estressada, as crianças pegam essa energia também, viu? Cuidado, abre o olho aí. Então, as dicas que eu vou dar pra vocês, ficam imaturos neurologicamente. Exatamente isso, Sandrinha do meu coração. Exatamente isso. Quantos adultos imaturos nós temos hoje em dia pelo fato... E quantas crianças estão sendo educadas assim hoje em dia porque os pais acham que a superproteção tá ajudando. E a gente vê um monte de pesquisa científica que é o contrário, que tá atrapalhando. Que as crianças não tendo autonomia na infância, elas crescem esses adultos inseguros, sem autoconfiança nenhuma. E aí fica rodando em círculo porque não consegue tomar decisões na vida. Sempre espera alguém tomar a decisão por eles. E delega, né, as consequências. Ah, então você toma a decisão pra mim, então você lida com as consequências depois. Gente, isso é criança. Nós somos mulheres adultas aqui e a gente vai assumir essa autorresponsabilidade de viver no caminho do meio. E eu tenho 5 dicas aqui pra vocês. Eu até anotei aqui pra não esquecer. A primeira dica é aceitar que nenhuma decisão vai te dar 100% de acerto. Aceita isso. I miss you too, my love. Shana. A Shana é uma das enfermeiras que trabalhou comigo. Tá aqui, tá? Não fala português, fala inglês. E os filhos crescem. Então, a primeira dica, gente. Aceita que toda decisão na sua vida pode ter uma margem de erro e é um risco que você vai correr na tua vida. Mas se você não tomar decisão nenhuma também, você vai ter tomado aquela decisão de ficar onde você tá e talvez não esteja vivendo a melhor experiência da tua vida. E fazendo isso, exatamente isso, Marli, linda do meu coração. Quando a gente tira esse peso de que toda decisão que a gente for tomar na nossa vida tem que ser 100% de acerto, a gente tira um peso das nossas costas. Fica leve. Você toma a decisão e você fala lá, eu tentei. Posso me arrepender no futuro? Posso. Mas eu posso também ter muito orgulho de mim por ter tomado aquela decisão. E aí volta no exemplo do meu divórcio. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sabia que ia ser a melhor decisão? Não. Mas hoje eu sei e me orgulho por ter sido vulnerável de ter me colocado naquela situação, de ter deixado de lado
o que as pessoas vão falar de mim, né? Que quando a gente vai tomar uma decisão, às vezes o que mais pesa ali naquele momento é o que as pessoas vão falar de mim. Imagina, eu casei na igreja católica, o meu pai e a minha mãe super religiosa, com vários convidados. O que as pessoas vão falar de mim? Que eu sou uma fracassada. Então, o medo do julgamento tá muito ligado ali, viu, gente? Em termos de tomar decisão. Então, ó, liga, fica esperta. A mente quer que a gente fique ali no quentinho que tá inconfortável, mas tá quentinho. Então, sai desse quentinho para você poder crescer na vida. E alcançar os seus sonhos, gente. Que graça tem a gente viver no quentinho se aquele quentinho não tá fazendo a gente feliz? É conveniente, mas pode ser muito melhor. Então, tenha isso, traga isso para sua consciência. As decisões que você toma na sua vida não podem te dar 100% de acerto. Você tem que acolher a margem de erro. E tá tudo bem. E é ali que a gente cresce. A segunda dica. Confia na sua intuição. Gente, Deus fala com a gente o tempo inteiro e a gente finge demência. É sinal que a gente vê. É números iguais. É recados que vêm por pessoas. É você abrir o WhatsApp e vem uma mensagem que você fala, meu Deus! E a gente ignora. A gente finge demência. A gente tem a mente tão ocupada e tão barulhenta que a gente esquece de acalmar a nossa mente um pouquinho pra gente ouvir o nosso eu superior, o nosso Deus. Então, a segunda dica que eu deixo aqui pra vocês, se você sente aqui um quentinho na decisão que você precisa tomar, vai lá e toma essa decisão. Conversa com ele, que ele quer o melhor pra você. E abaixa o seu mental, o seu racional. Conecta o coração com a sua mente para você tomar as melhores decisões na sua vida. E tem muita gente que esquece desse detalhe. Na semana passada eu falei da live, né, a serotonina, o hormônio da felicidade que está no nosso intestino. E aqui a gente tem a expressão nos Estados Unidos, né, the gut feeling. É o sentimento, é as borboletas que a gente tem aqui. Eu ando melhorando. Que lindo! Todas melhorando a cada dia. Eu também. Eu melhoro 1% cada dia, Marli. E tá tudo bem. É essa melhora pequenininha que faz a gente crescer e evoluir. Não tem como a gente ter uma melhora gigantesca num dia e no outro dia a gente não fazer nada pra se melhorar. A terceira dica que eu deixo aqui pra vocês, se você tem que tomar uma decisão, coloca um prazo. Porque se a gente, eu preciso, meu Deus, eu tenho 2 propostas de trabalho. Qual que eu vou escolher? Meu Deus, mas eu não sei, então eu vou deixar para amanhã, eu escolho amanhã, eu resolvo amanhã, e o amanhã nunca chega, gente. Coloca um prazo. Sexta-feira, dia 5 de maio, eu vou ter a resposta para essa situação da minha vida. Porque se a gente não coloca um prazo, a gente vai procrastinar. E vai ficar a gosto de Deus. Então, decisões importantes que você precisa tomar na sua vida. Será que eu caso? Será que eu compro uma bicicleta? Ok, vou casar? Então boto uma data. Será que eu fico com esse namorado ou será que eu termino? Põe uma data. Levando em conta que somos eternos, cada milímetro que evoluímos. Exato! A nossa vida é exatamente isso, Rê. Falou lindamente aqui. Então, a terceira dica, coloque prazo nas decisões que você precisa tomar na sua vida, tá? E eu vou dar um exemplo aqui depois meu. Eu vou falar do quarto e aí eu falo um exemplo que aconteceu comigo que eu coloquei um prazo. O quarto, faça um exercício para você ter clareza da decisão que você precisa tomar. E eu vou falar aqui que eu fiz para você, o exercício que eu fiz para mim, que também une o prazo, a terceira dica, que é os prós e os contras, as vantagens e as desvantagens. Algumas de vocês aqui sabem que eu sou enfermeira também e eu voltei a trabalhar no hospital. E eu voltei ontem, gente. Ontem foi meu primeiro dia de volta no hospital e depois eu conto um pouquinho como é que foi. Mas eu fiquei 11 meses fora do hospital, trabalhando como
mentora de mulheres, como coach de mulheres, ajudando as mulheres a destravarem a voz, ajudando com a timidez, a lidar com a timidez, como terapeuta existencial também. Só que eu tive um burnout trabalhando no hospital durante a pandemia por 2 anos na linha de frente e eu precisei, para minha saúde mental, me afastar do hospital. Não foi uma decisão fácil, mas eu tive que tomar a decisão de sair de um lugar que eu trabalhei por 11 anos e eu amava trabalhar lá, mas eu odiei trabalhar durante a pandemia. Então eu tomei a decisão, fiquei 11 meses fora do hospital. E desde janeiro desse ano agora, as pessoas que trabalhavam comigo me mandando mensagem direto. Eliane, volta. O pessoal me chama de Li, né? Li, volta pro hospital, volta pro hospital, volta pro hospital, a gente quer você de volta, quer você de volta. E eu comecei a... Falei assim, gente, será que eu quero voltar pro hospital? Será que o hospital ainda ser enfermeira faz parte de mim? E aí eu comecei a me estudar. Eu peguei um pedaço de papel, que nem a gente faz no coaching, quem é coach aí sabe. Peguei um pedaço de papel e coloquei os prós na metade da folha de voltar para o hospital e o contra. E embaixo eu coloquei os prós e os contras de continuar trabalhando como analista existencial, como mentora de mulheres. E depois eu coloquei se eu fizesse os dois. E aí, desde janeiro, gente, eu venho trabalhando essa volto ou não volto, volto enfermeira período integral, o que eu faço? Aí eu comecei a escutar a minha intuição. E eu entendi que eu amo ser enfermeira. E eu amo ser analista existencial, eu amo ser mentora de mulheres. E eu não precisava escolher um ou outro, eu poderia fazer o que eu quisesse, se eu organizasse o meu tempo. Aí eu resolvi, conversei com meu marido, que me deu maior apoio, eu falei assim, volta. Então eu voltei, e eu trabalho 1 dia por semana no hospital, e ontem foi meu primeiro dia de volta, e eu esqueci, gente, de quanto cansativo é ficar 12 horas em pé. Mas eu sobrevivi, trabalhei 12 horas, o meu relógio até tremeu, que foi o recorde dos últimos tempos de passos, né, que conta os passos. Mas foi um dia tão lindo, que, né, Deus é tão maravilhoso que usa, né, os sinais. Eu tive um paciente de 74 anos, bem ranzinza, tá? Bem ranzinza, xingando e eu aprendi que não é nada pessoal, que é uma dor, que dentro de todas as pessoas existe uma criança ferida. Então, o dia inteiro eu tomando chicotada do senhorzinho. E assim, toda vez que eu ia lá cuidar dele, eu segurava na mão dele e falava, eu sei que você tá passando por uma situação delicada, você tá no hospital, eu tô aqui pra te ajudar, você tem que confiar no time, a gente tá cuidando de você. E o dia inteiro, gente, o homem lascando a boca na gente, acabando com a gente, e xingando, e que a gente não fazia nada pra cuidar dele, e que não sei o que lá, mas eu percebi que ele tava com medo. Aí eu comecei a ter compaixão. Então toda vez que eu ia lá, coitado, eu furei ele muitas vezes, tive que tirar sangue muitas vezes, o velho lá me xingando, e eu lá acalmando, e fazia carinho nele. E aí na hora de ir embora, eu fui lá falar pra ele, falei assim, olha, eu tô indo embora, amanhã você vai fazer esses testes, porque ele queria ir embora pra casa. Aí eu falei, o senhor tá muito doente, o senhor não pode ir embora, o coração dele tá muito fraquinho. Aí ele falou assim pra mim, falou assim, olha, desculpa, mas eu queria te contar uma coisa antes de ir embora. Eu falei, ok. Porque, gente, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, né? A gente fala às vezes muito e a gente esquece de ouvir as pessoas. Aí ele falou, porque ele queria ir embora, eu chamei o médico, aí o médico veio e a gente tava explicando pra ele que a situação dele era grave, né? Que se ele fosse embora, ele poderia morrer. Aí ele, mas todo mundo vai morrer? Falei que sim, todo mundo vai morrer um dia. Mas você não precisa morrer hoje. A gente pode cuidar de você e você pode, né, viver por um pouquinho mais. E eu só sei que ele olhou assim pra mim, gente, chorando. Aí ele falou assim, eu tinha um irmão que teve um derrame. E eu cuidei dele por 14 anos. E ele morreu. E agora eu não tenho ninguém pra cuidar de mim. Gente,
dá vontade de chorar. Mas voltar foi a minha decisão correta. E não é sobre mim, não é só sobre mim, é sobre o outro e o todo. Então eu percebi, não ia chorar, não sei porque eu tô chorando, mas as coisas pequenininhas que a gente faz pode influenciar muito a vida de outras pessoas. Então pensa nisso quando você for tomar suas decisões. Às vezes a gente deixa, se eu tivesse tomado a decisão de que não vou voltar mais para o hospital porque não me faz bem. Não, gente, me faz bem sim. Eu achando que eu ajudei aquele senhor de uma certa forma e ele me ajudou a ver que eu faço a diferença na vida das pessoas. Você faz a vida na diferença das pessoas. E as nossas decisões podem fazer muita diferença na vida das outras pessoas. Então, o que eu convido você é andar pelo caminho do meio. Deixa eu voltar. Ai, gente, desculpa. Mas é que ontem, depois, quando eu dirigi pra casa, eu dirigi com um sorriso aqui e o sorriso aqui de agradecer a Deus, de assim, obrigada por eu ter ouvido a mensagem. Obrigada por ter me colocado no lugar certo de novo. Obrigada por eu poder ajudar essa pessoa e ver que ela tem valor também. Porque ele tava sendo um grosso, mal educado, porque ele tava com medo e tava se protegendo. Ele simplesmente tava com medo porque não tinha ninguém pra cuidar dele. Não tinha ninguém. Ele cuidou de alguém. Então ele tava com dor, ele tava talvez com a culpa. Talvez ele tava com culpa de... Talvez ele não cuidou direito do irmão. Mas aprender a ouvir também é maravilhoso. E sem culpa tá tudo certo. Isso mesmo. E a quinta dica. Peça ajuda. Peça ajuda, gente. Eu conversei muito aqui com o Cris, com meu marido. Eu falei assim, né, volto ou não volto? Pelo meu marido eu não voltava. Ele, não volta, não precisa voltar. Aí eu comecei a conversar com outras pessoas e eu comecei a ter mais clareza. Não terceirizei, tá, a responsabilidade pra ninguém pra tomar essa decisão por mim. Eu tive que tomar essa decisão. Mas eu sinto um quentinho no meu coração que foi uma decisão correta e que enche o meu coração de felicidade, que eu posso evoluir ainda mais como pessoa, trabalhando como enfermeira do corpo físico e de uma certa forma enfermeira da alma também, que como enfermeira a gente escuta muito as dores emocionais das pessoas. Eu trabalho muito com pacientes mendigos, né? Aí no Brasil, os homeless, a gente fala mendigos. Eu trabalho com uma população muito judiada, sabe? Eu trabalho com muitos pacientes que têm muito saúde, envolve muita saúde mental. Então eu aprendo muito com eles. Então eu tomei essa decisão. Não foi uma decisão fácil. Eu tive que pôr ali no papel e ver os prós e os contras. Então é algo que você pode aplicar na sua vida. Ok, se eu tô nessa situação e eu preciso tomar uma decisão, o que será melhor pra mim? Coloca no papel. Ok, preciso fazer faculdade. Quero fazer faculdade de psicologia ou quero fazer faculdade de engenharia? O que você vai ganhar se você fazer essa faculdade de psicologia e o que você vai perder? E o que você vai ganhar se você fazer a faculdade de engenharia? O que você vai perder? Coloque, tira daqui da cabeça e põe no papel para te trazer mais clareza. E foi o que eu fiz. Eu comecei, ok, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho, o que eu perco, o que eu ganho. Aí eu comecei falei, nossa, eu ganho muito se eu conseguir
né, juntar as duas profissões, que aí eu cuido do corpo físico, que eu amo, gente, estudar, eu amo ler as pesquisas novas, o que a ciência descobriu, o que a gente pode aplicar na nossa vida, algo que a gente fazia que era saudável, não comam ovo, que ovo é a pior coisa do mundo, aí os estudos mostram, nossa, ovo é o melhor alimento do mundo, e usar o bom senso, ir atrás das informações, né, que fazem sentido, para você poder aplicar na sua vida. Então eu amo estudar e descobrir, né, essa parte da enfermagem. E eu sou apaixonada também por estudar as emoções dos seres humanos. Eu sou apaixonada em estudar, né, o que a gente pode mudar, as pessoas tímidas, as pessoas que não conseguem se comunicar, que sofrem muito com isso, porque eu já sofri na pele também, perdi oportunidades na vida por não conseguir pôr pra fora as mensagens que eu queria passar, e eu venho aprendendo isso, então hoje é um prazer poder contribuir com vocês, o que eu venho aprendendo, o que vem me ajudando, o que vem ajudando as minhas clientes, poder trazer aqui para vocês também aplicarem nas suas vidas aí e crescerem como seres humanos, evoluir, servir e curtir, né? Como a vida é maravilhosa e depende das nossas decisões diárias. A vida que você quer ter, os sonhos que você quer alcançar, as metas que você quer atingir, depende das decisões que você toma hoje. Faço isso na educação. Perfeito, Sandra. Então eu vou deixar essa reflexão aqui com vocês. Quais as decisões que você está jogando para debaixo do tapete? E quais os sentimentos os problemas que tá trazendo para você? A gente às vezes fica doente, o corpo físico fica doente pelas decisões que a gente não toma na nossa vida. Pensem nisso. Gratidão, amada, foi ótima reflexão e dicas. Tenho decisões... Ai, linda, Sandra, obrigada pelo carinho. Deixa essa reflexão aí com vocês. Quais as decisões que você fica jogando para debaixo aí do tapete? Quais os problemas de não tomar essa decisão tá trazendo aí pra tua vida? Lembra que a vida, ela é cheia de decisões. E só depende da gente. A nossa vida, quem tem controle da nossa vida é a gente. Eu sou a protagonista da minha história, da minha vida. Então só depende de mim. Não depende de mais ninguém. E eu vou assumir as consequências das minhas decisões, porque eu sou uma mulher madura. Deixo essa reflexão para vocês. Um beijo no coração, um ótimo final de semana. Nos vemos na quinta-feira, dia 4. Vou mandando o recado aqui para vocês, que na sexta-feira eu não vou poder conectar aqui com vocês, mas na quinta-feira, dia 4, estarei aqui no mesmo horário. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, meus amores.